Olá, eu me chamo professor Dorinaldo, estamos fazendo uma revisão de conteúdo compartilhada. Existem alunos aqui presencialmente, tem alunos online. Estou fazendo essa gravação para que vocês possam receber também essa revisão de conteúdo onde você estiver, tá bom? Vamos avançando, eu já dei aqui uns 20 minutos de aula, esqueci de colocar em gravar, apertei em gravar agora, então vamos começar novamente. Primeiro ponto importante, na psicanálise a gente não pega o sintoma da pessoa e tenta tirar da pessoa. Na psicanálise a gente olha o sintoma como a melhor manifestação que aquela pessoa teve naquele momento da vida dela para manifestar o que ela está sentindo. Então, a gente valoriza o sintoma como uma comunicação do sujeito, como algo importante. E aí o Sigmund Freud descreve em alguns textos da técnica psicanalítica como é que a gente cuida do nosso paciente. Esse texto que a gente vai trabalhar agora, chamado Recomendações ao Médico que Pratica a Psicanálise, dá esses direcionamentos. E uma das formas interessantes que o Freud faz para nos dar esses direcionamentos é ele conversar com o seu leitor. Ele conversa com o seu leitor fazendo algumas perguntas para o leitor. Ele está querendo ensinar a técnica, mas para ensinar a técnica ele meio que cativa as pessoas. Como, por exemplo, no início do texto, ele pergunta para o leitor: o que é que a gente faz para conseguir gravar na nossa memória a quantidade de informação que os pacientes estão nos passando? E como é que a gente faz para não pegar essa quantidade de informação que o paciente está nos passando e acabar confundindo o conteúdo do que uma pessoa me disse com o conteúdo do que outra pessoa me disse? Ele faz essas perguntas para o leitor justamente para que... Boa noite, seja bem-vindo. Justamente para que a gente se motive a querer respondê-las. Mas ele está em busca de explicar nessa parte inicial do texto qual é a posição do psicanalista, que eu vou ficar chamando de analista daqui para frente, e qual é a posição do paciente. Freud nos ensina que a melhor maneira de gravar, de reter na nossa memória a história de vida de outra pessoa é ocupando uma posição, enquanto psicanalista, de atenção flutuante. Olhando para o conteúdo daquilo que o paciente nos fala, sem criar algum julgamento, ou alguma crítica, ou alguma seleção, de dizer, isso é mais especial, isso é mais importante, isso vale a pena, isso não vale a pena. A gente deve escutar aquilo que o paciente fala como um todo. Ele também diz, nesse início do texto, que não existe uma proeza mnemônica, uma proeza da nossa memória, em que a gente aperta o botãozinho, peraí, eu vou gravar tudo agora. Tchum! Aí a gente grava tudo que o paciente disse. Não é esse o objetivo nosso, a gente não tem essa capacidade. O que a gente tem como capacidade é que, quando a gente faz uma escuta flutuante, a gente consegue compreender os contextos e sentimentos que a pessoa nos fala, e por esses contextos e sentimentos, a gente acaba construindo uma ideia do que foi a vivência, a experiência daquela pessoa. E a vivência, a experiência daquela pessoa é muito mais difícil de ser confundida do que se eu simplesmente selecionasse o adoecimento. Quer um exemplo disso? Imagina lá um médico no início do século XX que olha para vários pacientes e diz: são os pacientes que vão fazer a cirurgia do pé direito. E não conhece qual é a história de vida, não conhece qual é a família, não conhece nem quais são as roupas do paciente, porque os pacientes são tudo com a bata, porque foram despersonalizados das suas próprias vestimentas. Ele simplesmente identifica os pacientes com cirurgia do pé direito. É muito mais fácil para o médico que dá atenção, que focaliza na cirurgia do pé direito, confundir os pacientes, do que um médico que se coloca na posição de ouvir a história de vida em que um cidadão de 32 anos, passando pela rua enquanto pedestre, indo fazer uma compra de pão para a sua família, em que sua casa esperava a sua esposa e 2 filhos, sofreu um atropelamento por uma moto, uma motocicleta que vinha em alta velocidade, o atropelou. Dentro desse atropelamento, ele se sentiu muito angustiado, porque ele perdeu a sensibilidade da perna direita. E ele ficou pensando como é que ele conseguiria voltar para casa para alimentar os filhos, que estavam com fome naquele horário, sendo que ele mesmo estava precisando ser cuidado. E ele, ao ser levado de ambulância para o hospital,
pede um telefone para ligar para sua esposa, pois ele perdeu o dele no meio do acidente. E aí ele se encontra com o médico do SAMU e pede o telefone do SAMU para poder conversar com sua esposa. E a única frase que ele diz antes de desmaiar, por ter perdido uma quantidade grande de sangue, é: não se preocupa, eu vou levar o pão amanhã. Quando o sujeito conta uma história com contextos, com afeto, com sentimento, com nuances, com detalhes, e a gente oferece uma escuta ao todo, flutuando como tudo fosse importante, é muito mais difícil a gente confundir a história de vida desse paciente com a de outro paciente, porque ela apresenta detalhes muito próprios da história de cada um. E é isso que a gente faz enquanto ocupa a posição de psicanalista. A gente ocupa a posição de escutar o que as pessoas lhe dizem, sem querer anotar nada de especial, oferecendo a tudo que a gente escuta essa posição, que é a nossa posição técnica, escuta flutuante. A escuta flutuante é um conceito para a psicanálise. Um conceito que fala de uma qualidade de permitir que o paciente fale sobre tudo o que lhe ocorre, sem crítica ou sem seleção. Na escuta flutuante, a gente se coloca na posição de escutar o que o outro tem a dizer, flutuando entre tudo que ele diz. Qual é a diferença dessa escuta flutuante para outro tipo de escuta? É aquela escuta selecionada que muitas vezes o médico tem. O paciente está falando sobre as queixas dele e o médico está lá interessado. Peraí, o que é que ele está falando que é importante? Qual é a dor? Qual é o problema? Onde é que está aqui a raiz do que eu vou tratar? Eu não quero saber da tua história, não. Eu quero saber se quando foi que tua pressão arterial, quando foi que tal coisa, quando foi que os indicadores daquela ciência pronta que eu tenho me dizem se tu está bem ou mal. O Freud está incentivando, nesse momento, nesse texto, que os médicos se desarmem dessas ferramentas teóricas e escutem o paciente. Isso hoje pode parecer simples para a gente, mas a gente explicar isso para um médico tão acostumado a ter um saber que era dominante sobre a saúde do outro, é uma posição que trouxe uma reviravolta nos cuidados da saúde mental. É a gente tirar o paciente de uma posição passiva, que recebe recomendações do que é sua saúde, do que é sua doença e de quem ele é, e colocar o paciente como protagonista da própria história, dizendo: eu estou aqui para te escutar. O que é que eu posso te ajudar? Me conta a tua história. Então, Freud está incentivando essa posição. Nesse início do texto, ele está nos ensinando que a nossa posição é de atenção flutuante. E a posição do paciente? É uma posição de quê? Se de um lado o terapeuta está ocupando a posição de atenção flutuante, do outro lado, a regra primordial da psicanálise está acontecendo, que é a fala livre. A fala livre é condição para o estabelecimento de uma escuta flutuante. A escuta flutuante é a melhor técnica para acolher uma fala livre, uma fala em cascata, uma fala em despejo, o que erroneamente foi traduzido em outro momento como associação livre de ideias. Mas a palavra mais adequada é essa cascata de pensamentos, essa cascata de ideias, essa cascata de palavras. Só nisso daqui vocês já matam umas 10 questões de concurso público em psicanálise. Entender só isso aqui. Só essa primeira página do Freud. O que é atenção flutuante, o que é fala livre, qual é a posição do terapeuta, como é que o saber mudou nessa época na história da psicanálise por esse cuidado que ele propôs. Além disso, para a nossa prova, ele está falando como é que a gente vai gravar na nossa memória aquilo que o paciente nos diz. A melhor maneira de gravar na nossa memória o que o paciente nos diz é ocupando uma posição de atenção flutuante. Para entender isso que as pessoas hoje chamam de storytelling, né? A história contada. A história contada é tão atraente, né? Porque é uma historinha. Trazendo para o popular. Por que o povo gosta de fofoca? Ele não quer saber o que aconteceu, ele quer saber como aconteceu, de que forma, de que maneira, em que lugar, como é que os detalhes, né? É interessado no storytelling.
está interessado na contação dessa história, porque as histórias geram na gente identificação, geram na gente pertencimento, geram na gente envolvimento. A história, ela tem uma qualidade de fala muito potente. Então, Freud trouxe isso para dentro da terapêutica clínica da medicina. Depois que ele fez isso, muitas outras ciências colheram dessa mesma postura e aperfeiçoaram o seu saber, pela psicanálise. Mas aqui ele está ensinando a médicos a se tornarem psicanalistas. Ele continua as orientações desse texto dizendo que, olha, já que você vai escutar o paciente de forma livre e você vai se colocar numa condição de atenção flutuante, é muito importante que você não fique o tempo todo escrevendo. Já pensou? Você está ali pedindo para a pessoa falar livremente. E tu tem que dar atenção a tudo que ele diz sem fazer crítica ou seleção. E tu vai ficar lá sentado só olhando para um pedaço de papel e escrevendo? Se tu fizer isso, tu está tirando a oportunidade de conhecer o teu paciente, a história de vida dele, os seus sentimentos, o inconsciente dele, e tu está mais concentrado em quê? Na tua narrativa de como tu sintetizou uma frase para resumir aquilo que ele te disse. Fazer anotações em excesso é prejudicial ao tratamento. E é o que normalmente os médicos faziam naquela época. Hashtag, muitos ainda fazem hoje. Enquanto o outro fala, muitas vezes nem olha para a cara do paciente. Com certeza isso não é mais ensinado nas faculdades, mas com certeza vocês ainda veem relatos de médicos fazendo esse tipo de prática. E por que não dizer mais? Psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e muitos outros profissionais que às vezes estão perdendo essa humanização na escuta. Cuidado! Para a gente não ficar enquanto psicólogo dizendo que a gente está sabendo escutar as pessoas e que ninguém escuta. Às vezes, o psicólogo está fazendo os mesmos erros que tanto critica as outras profissões. Né? Cuidado! Mas, como eu estou gravando essa aula, eu não vou ser muito doutrinador, não. Vou ser mais suave com vocês outros, né? Vai que diz, olha aí esse professor, estou pegando no nosso pé direto. Vou ser mais tranquilo. Freud indica, não redija muitas notas. Se você quer escrever alguma coisa, Freud até diz, escreva pontos que realmente precisam ser escritos. Uma data significativa para a pessoa, um nome de pessoa, um fragmento de um sonho que a pessoa contou, que foi uma coisa bem complexa, que tu nem traduziu ainda. Aí tu vai e escreve aquele fragmentozinho, aquele trechozinho ali. Coisa simples. Larga o escrito e fica com o teu paciente, dando atenção a ele. Depois que o paciente sai do teu consultório, ou sai do teu atendimento, sai da tua visão, né? Porque a psicanálise pode ser aplicada em vários contextos, não só do consultório, aí você pega as suas anotações e você faz a descrição mais detalhada. Olha, hoje atendi fulano de tal, ele vem se sentindo assim, assim, assado. Nessa sessão ele me narrou isso, isso, isso. Eu fiz a intervenção de perguntar para ele isso, isso, no momento em que ele respondeu assim, assim, assim. Vejo que as principais características são essas, essas e aquelas. Professor, eu tenho uma enorme dificuldade de fazer a escrita de uma síntese como essa. O que é que eu posso fazer para o senhor melhorar a minha vida? Eu tenho medo de não conseguir ser um psicólogo bom por conta disso, de não fazer as sínteses, né? Usa um aplicativo. Por exemplo, usa o Microsoft Word, clica em criar novo documento, documento em branco está aberto, clica no microfone e diz: aos dias 4 de outubro de 2022, às 16 horas, recebi no meu consultório 30 estudantes de psicologia do sexto período em busca de fazer uma revisão para a prova que irá acontecer na semana que vem. Eles estão super tranquilos, super satisfeitos, assim, porque sabem que vão gabaritar a prova, tirar 10 em psicanálise, pois é a disciplina que eles mais amam profundamente, no fundo do coração deles. E aí, o próprio aplicativo digita tudo o que tu falou. Tu só pega tua síntese, salva, manda para o teu e-mail, passa para o teu computador. Você precisa, segundo o Código de Ética do curso de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, guardar essa transcrição durante 5 anos.
fez aqui rapidinho como um áudio, gravou, mandou por e-mail, está liberto para ir seguir tua vida. Às vezes, eu dou supervisões para alguns profissionais que dizem que passam horas da sua semana fazendo a transcrição. Eu mesmo é que não passo horas fazendo a transcrição. Porque não necessita. Necessita a gente entender o que o Freud disse lá em 1912 e, na hora que está atendendo o paciente, não fazer muita anotação e depois que o paciente sai, a gente fazer as anotações. Depois guardar essas anotações. O cara falou isso há 100 anos atrás, minha gente. 100 anos? Não, mais, né? Não é 2012 que a gente está não, é 2022. 110 anos atrás e o povo ainda não aprendeu a fazer esse negócio. É porque eles não leram o bichinho, né? Mas vocês estão lendo, aí eu posso cobrar vocês. É desse jeito. Conhecereis a verdade e a verdade lhe cobrará. Não é assim não? Porque lá é desse jeito. Lhe cobrará, você ficará escravo dela. Essa história de que vai te libertar, parada é essa. Freud diz, ó, ao redigir as notas ou estenografar, ficar brincando com a caneta, com aqueles rasbiscos, desenhando, fazendo alguma coisa, fazemos forçosamente a seleção prejudicial daquilo que ouvimos e ocupamos uma parte da nossa atividade mental nisso de escrever. Exceto caso de detalhes, datas, textos, fragmentos de sonho, que eles podem ser escritos ali durante a sessão, não vai atrapalhar muita coisa. Agora, o paciente está conversando contigo. Aí tu, peraí. Essa frase foi muito interessante que tu disse. Deixa eu só anotar aqui. Aí tu perde o momento com o paciente. Tá? Aí o Freud prossegue orientando a gente como a gente fazer com os nossos escritos. Ele também diz que é muito comum os médicos se orgulharem de pegar essa ciência nova, que é a psicanálise naquela época, né? Ou qualquer outro tipo de prática, e sair com o seu caso clínico do seu paciente para apresentar nos congressos. Olha que legal, eu usei essa técnica, o paciente está se sentindo assim, eu fiz isso e curou. Freud, sabido do jeito que é, entendendo que a gente não faz uma clínica apenas do consciente, a gente faz uma clínica do inconsciente, que é aquele lugar que a pessoa não conhece ainda, aquele lugar que ele é muito profundo e que tem muita coisa armazenada lá. Ele diz o seguinte: ei galera, não fiquem cogitando teorias enquanto você está tratando o paciente, enquanto está analisando ele. Espera um tempo de tu conhecer melhor esse teu paciente, evoluir o caso dele, vai fazendo as anotações toda a sessão. Depois de um tempo, depois que tu terminar de atender esse paciente, tu reúne tuas anotações e tu pega as tuas impressões teóricas do que foi que aconteceu. Porque se tu atende um dia a pessoa e tu já acha que conhece aquela pessoa, é muita pretensiosidade tua. Olha só, eu trabalho com psicanálise há 2011 para cá, 11 anos. Com 11 anos que eu trabalho com psicanálise. É isso mesmo? 11 anos? 2022? É. 11 anos. Eu dou aula de psicanálise há 10. Terminei meu mestrado em 2015, há 7. Eu já tenho um tempo trabalhando com psicanálise, atendendo pessoas, fazendo um monte de coisa. Recentemente, atendendo uma paciente, transtorno bipolar, uma série de questões emocionais, estou atendendo ela há uns 2 anos e meio. Depois de 1 ano e meio, foi que ela me contou pela primeira vez uma coisa que ela nunca tinha contado. Depois que eu estava atendendo ela há 1 ano e meio, ela contou que teve um aborto. Como foi aquela situação daquele aborto, como ela se sentiu, como aquilo mobilizava o psiquismo dela. Depois de 1 ano e meio, se eu tivesse lá no início achado que eu já conhecia quem era a paciente, qual era o problema dela, e que já estava tratando a coisa certa, eu teria errado, muito provavelmente. Então, seguindo a recomendação do Freud, a gente vai mais longe. Cuidado para a gente não estar achando que a gente já conhece o nosso paciente, encaixando ele numa teoria. O Freud é totalmente contra isso. E as pessoas às vezes acham que a psicanálise é isso, que a gente é um conjunto de teorias
complexo de Édipo, mecanismo de defesa, pulsão, né? Estrutura da personalidade, e que a gente fica encaixando as pessoas nisso, nessa teoria. Não, a psicanálise não é encaixar as pessoas numa teoria para julgar as pessoas. É a gente ter teorias que nos ajudam a entender como é que a gente trata as pessoas. O movimento é tratar para depois teorizar. A teoria só serve para o psicanalista ficar estudando. O que serve mesmo para o paciente é a técnica de cuidado. Gravem isso. Independente da abordagem que vocês forem seguir, lembrem-se, nenhuma teoria ela é maior do que o nosso paciente. O paciente, a sua verdade, a sua história, ela é muito mais importante do que a teoria. Tá? Também não vão quebrar toda a teoria, fazer um bocado de erro ético embasado nisso que eu estou dizendo, não. Preste atenção no que eu estou dizendo. É a gente se posicionar como o discurso do paciente como sendo mais valioso do tratamento. Porque a história de vida que a pessoa tem é aquilo de mais precioso que ela tem. Não são os bens materiais, é a história de vida. Aquilo que a pessoa te diz é o que ela tem de mais precioso. Então Freud diz que não é para a gente ficar sendo apressadinho, cogitando. Se você vai fazer uma anotação científica, espera um tempo bom. Termina de atender um paciente, aí tu faz as anotações científicas, muda o nome, aí leva para um congresso para conversar sobre isso. Às vezes, estudante de psicologia chega no final do curso, vai lá para o estágio clínico em ênfase, começa a atender o paciente durante 4 meses. Nas primeiras semanas de atendimento, ele já acha que entende o paciente. Aí eu viro para o estudante e diz assim, é possível que seja isso, mas pode ser outras coisas, né? O inconsciente é muito precioso, cuidado. Cuidado com essa ideia de que a gente já sabe o que o outro está passando. Né? Só quem tem bola de cristal, lê pensamento e futuro é o Dorinaldo. As outras pessoas não têm isso. Né? Não é todo mundo que nasceu com esse dom. Eu é que já consigo, né? E é só às vezes também, né? Todo tempo. E o Freud segue. Estou ensinando a técnica. Primeiro, eu falei sobre a memória do analista. Você não vai lembrar de tudo, não vai decorar tudo. Não precisa lembrar e decorar de tudo. O que precisa? Ocupar uma posição onde o outro fala de forma livre e você ocupa uma posição de atenção flutuante. Se tu está fazendo isso bem feito, não faça anotações durante o atendimento. Deixa o atendimento rolar, anota pouca coisa. Depois que o paciente sair, tu anota mais informações dessa transcrição, dessa síntese. Na sequência, se tu quer trabalhar cientificamente com isso, espera terminar de atender o paciente. Aí o Freud continua esse artigo ensinando que muito cuidado com os seus próprios sentimentos. Como é que deve estar os nossos sentimentos quando a gente vai atender uma outra pessoa? Afinal de contas, nós também somos seres que sentimos as coisas, que temos a nossa história de vida, passamos por emoções, passamos por contextos. E aí como é que a gente fica frente à dor do outro? Será que a dor do outro me convoca a lembrar da minha? Será? Não, certeza que. Certeza que quando ele fala da sua dor, se eu não estiver utilizando uma técnica por trás, eu vou também sentir as minhas questões de como eu passei, de como eu enfrentei aquilo. Mas a partir do momento com que eu me coloco numa posição em que naquele momento as minhas dores estão guardadas, como eu costumo falar aquela frase da Clarice Lispector, um amigo me chamou para falar das suas dores. Eu pus as minhas no bolso e fui. Como as minhas dores, minhas angústias, meus afetos estão guardados, e de preferências guardados de maneira organizada, bem tratados, sob tratamento próprio, é mais fácil cuidar da dor do outro. O Freud, para orientar isso para os médicos, ele diz de maneira mais clara. Ele diz assim, frente ao paciente, o modelo é de um cirurgião, que a partir do momento que está lá, cuidando do outro, não está olhando para as suas questões, está olhando para as questões do outro. E utilizando as ferramentas da cirurgia para cuidar do outro. Quais são as ferramentas da cirurgia da psicanálise? Fala livre, atenção flutuante, compreensão dos mecanismos de defesa,
compreensão das estruturas da personalidade, compreensão de como é que a pessoa está se organizando frente aos seus desejos, quais são os seus conflitos, suas angústias. Essas são as ferramentas da psicanálise, a interpretação que o psicanalista faz. Essa é a ferramenta do cirurgião da psicanálise, né? Que a gente tem que aprender essas ferramentas. Ele também diz nesse mesmo momento que existe um afeto muito perigoso para o psicanalista, que é justamente esse sentimento de querer curar as pessoas. Muito cuidado com esse furor sandantes. Muito cuidado com essa energia interna que a gente tem de querer fazer a outra pessoa feliz, fazer a outra pessoa resolvida, fazer a outra pessoa saudável. Meu amigo, olha a complexidade que é a gente dar conta da nossa própria vida. Um terapeuta se colocar na condição de querer consertar a vida do outro e só se sentir bem e seu afeto satisfeito se o outro sair feliz, é muita pretensiosidade. O que a gente oferece para o outro não é martelo de felicidade. A pessoa entra triste e sai sorrindo. O que a gente oferece para o outro é um cuidado à sua saúde mental, uma compreensão mais profunda dos seus mecanismos, das suas angústias. E isso envolve, às vezes, o paciente sair do nosso trabalho com a gente triste, chateado. Cuidado com esse sentimento de sair querendo curar todo mundo. Isso é muito comum para estudante iniciante. A gente querer já consertar as pessoas. Então vocês vão fazer uma atividade lá no estágio, aí lá no estágio vocês têm que fazer com que todo mundo se sinta feliz, alegre, satisfeito, sabendo que é psicologia. Deixa eu te contar um segredo. Muitas pessoas vão nascer, viver, se desenvolver e morrer sem nunca ter olhado para a cara de um psicólogo. A vida acontece sem psicologia. E as pessoas podem até estar bem na vida, sabia, sem psicologia? Porque a psicologia é uma ciência bem novinha, que foi criada um dia desses. Então, cuidado com esse pretensioso sentimento de que eu curo todo mundo com o conhecimento que eu tenho. Cuidado com isso. Isso é perigoso. Então, se de repente está no analista, né? Vai vendo e tem que resolver logo aquilo ali. Que até não é contato com a dor, um processo doloroso ali no paciente, e também todo dele para que ele possa identificar com essa dor, resolver isso aí. Eu acho interessante só falar. Exatamente. Nosso acesso agora. É isso mesmo. Tem o tempo para a gente lidar com algumas coisas. Às vezes, apressar esse tempo é como aquela situação da gente chegar no casulo de uma borboleta e abrir antes do tempo. Talvez a gente não espere o tempo do desenvolvimento daquela borboleta conseguir voar sozinha. Pode até ser que ela saia, que ela bata as asas, que ela viva, mas que ela ainda não tenha conquistado a resistência necessária para viver sua vida e fazer seus ciclos acontecerem. E aí você só machucaria mais. Só machucaria mais. Outro ponto é que, assim, hoje, dentro daquele processo terapêutico, porque percebe que, às vezes, é bem validado a sua forma de se pensar, de colocar a situação, por causa que o terapeuta tenta resolver imediato. Então, há mesmo que é para comprar o estudar algo doloroso dele. É também empatia, muito empatia. Legal. Um afeto perigoso para o analista é a ambição terapêutica de realizar com seu novo e discutido método algo que tenha efeito convincente em outras pessoas. Isso também é complexo no sentido de, às vezes, a gente tentar pegar algo que serviu com um paciente e a gente repetir igualzinho o outro paciente achando que vai dar certo do mesmo jeito. Lembre-se, cada um tem uma diversidade complexa de conexões neuronais, de histórias de vidas, de vivências, de possibilidades e sentidos. Cada pessoa é única. Às vezes pode até ser que ajude alguém a experiência de outra pessoa, mas a própria experiência é o que mais transforma a vida de alguém.
É a pessoa chegar nessas respostas. Se eu antecipo isso, pode se tornar algo perigoso. Algo perigoso. E aí, o Freud também recomenda claramente, com letras garrafais, que todo indivíduo que queira fazer análise em outra pessoa deve primeiramente fazer em si, como um especialista. E o Freud está falando isso por conhecimento de causa. Ele não tinha outro psicanalista para fazer a análise dele. O que ele pôde fazer foi sua própria autoanálise, que foi bem dolorida, bem difícil, e que muitas coisas ele foi demorando anos para se encontrar com ela, né? Mas, por exemplo, naquele primeiro livro publicado dele, que é em massa, né? Traduzido em várias línguas, é o Traumatung, ou Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele narra a análise de alguns sonhos dele. Ele sonhou, ele conta o sonho e ele conta o significado disso. Falando sobre a importância que a gente tem de se analisar. É importante que a gente se analise com um psicanalista. Porque depois dele, já tem vários psicanalistas, né? Ele teve que atender a própria filha, ele teve que atender os seus próprios melhores amigos, seus colegas de profissão. Um bocado brigaram, discutiram com ele, se discindiram da psicanálise. Teve morrer por isso, né? Mas a orientação dele é clara. Antes de querer exercer algo, faça em si. Faça em si. Isso faz toda a diferença. Porque se não fizer isso, o que pode acontecer é de você não conseguir tolerar as suas próprias resistências. Você tem uma dificuldade para lidar com tal fenômeno, aí então achar que o paciente também tem aquela mesma dificuldade. Ou quando o paciente fala uma coisa, toca na tua própria resistência e se mistura no conteúdo. Tem uma colega nossa, psicóloga, que quando começou a atuar, ela disse assim, eu não vou atender homem não. Eu atender homem? Não. Atender mulher. É muito melhor atender só mulher. Eu cheguei assim para ela e disse assim, fulano, isso é algo teu. É uma resistência tua. Tu tem que cuidar dessa tua resistência, porque tem homens que vão precisar da tua ajuda. E você, enquanto psicóloga, tem que aprender a cuidar também de homens. Que história é essa? De deixar marcado dentro de ti de que o homem vai ser violento, ou vai ser sedutor, ou vai te oprimir, ou que vai fazer algo contra ti. Você está enquanto psicóloga. É outra posição, não é a mesma posição que tu carrega, talvez, na tua história de vida anterior, naquela tua existência, nas tuas experiências emocionais. Agora é a oportunidade de tu fazer diferente. Atende. Eu, que tenho mais essa experiência de formar psicólogos, dou logo puxão de orelha. Isso aí é algo teu, meu irmão. Resolve. Não vai deixar teu paciente na pendenga porque tu não resolveu suas questões. Na psicanálise, quem faz a formação em psicanálise é obrigatório você fazer a análise com um psicanalista durante um tempo para que você se torne um psicanalista. No curso de psicologia, não é obrigatório, é recomendatório. Também não é só recomendado, não. É meio que uma obrigação de uma recomendação, né? Principalmente acontece no final do curso. Quando chega ali no 7º período em diante, vocês vão receber, assim, mensagens claras, diretas, em letras garrafais, para atender seus pacientes, esteja sob atendimento. Para o atendimento render, para você saber o que fazer, para você estar cuidando da sua saúde mental. Até porque os professores e preceptores não vão conseguir cuidar da tua saúde mental quando naquele momento tu deveria estar cuidando da saúde mental de outras pessoas. A pessoa, tu lá no CAPS, a pessoa lá no CAPS, fazendo uma intervenção com os pacientes, e o próprio pessoa que está fazendo a intervenção está precisando de intervenção. É um pouco complexo, mas acontece. Acontece. Com uma boa frequência. Acontece. Pois bem, e o Freud continua dando recomendações. Eu acho bonita essa palavra recomendações, né? Porque ele não está dando assim regras. Essas são as regras da psicanálise. Ele não está dizendo assim, essas são as obrigatoriedades, essas são os princípios, não. Ele está dizendo assim, se você quiser utilizar na psicanálise, siga essas recomendações. Eu te recomendo que, quando for cuidar do teu paciente, não fique contando a tua história de vida para o teu paciente.
utilizar das próprias experiências em prol de contar a tua história para o teu paciente pode ter um efeito negativo, ruim. De tipo assim, comparar. Ah, ele conseguiu, eu não. Ah, olha como ele é bom, eu talvez nunca consiga. Ou outras coisas. Dentro da técnica da psicanálise, a gente não utiliza as nossas próprias experiências para serem contadas para os nossos pacientes, pois isso pode gerar uma sensação de incapacidade dos nossos clientes, nossos pacientes. Na psicanálise, existem outras abordagens psicológicas que fazem isso muito bem e que ensinam a maneira adequada de fazer isso, com técnica, com jeito, e funciona. E funciona. O próprio Carl Rogers, pai da abordagem centrada no cliente, no livro Tornar-se Pessoa, diz claramente: se um sentimento é persistente e intenso, comunique-o ao seu cliente. O terapeuta está ali atendendo o cliente. E está vindo aquele sentimento em relação àquilo que o paciente está falando. Está vindo, está surgindo, aparece de novo. Toma de conta que fica bem grandão dentro do terapeuta. Dentro dessa abordagem, o próprio pai da abordagem diz: se autorize a pegar esse sentimento, essa história e contar para o teu paciente. E ver o que vai rolar dali. E os frutos do que rolar dali, você vai e continua utilizando dentro da terapia em prol do tratamento do cliente. Mas isso é uma outra técnica. Não entendeu? Na psicanálise eu não posso contar algo da minha história para te ajudar na tua. Em outras abordagens isso é possível. Exemplificar minha própria história de vida. Ou eu dizer assim, olha, quando tu me fala isso, eu sinto raiva. Sabe? Eu tenho raiva disso que tu sempre está se colocando nessa posição de vítima, de coitadinha. Quer dizer que isso está me deixando com raiva. Porque eu mesmo, em algumas situações, já me vi como vítima da história. Mas aí, eu criei um jeito de sair disso. E está me dando raiva isso que tu está me dizendo. E você dizer isso para o paciente, às vezes é terapêutico. Porque o paciente vai olhar para ti e dizer: caramba, eu estou deixando até o meu terapeuta com raiva de mim. Dessa minha posição de vítima. Poxa, eu tenho que fazer algo com isso. Mas isso pode ser benéfico se utilizado dentro de uma teoria certa, com o manejo certo, por um profissional que entende o que está fazendo. E Freud, muito mais zeloso e cauteloso, diz o quê? Faça isso não, filho. Conta nada da tua história de vida para o teu paciente não, que pode dar BO. Entendeu? Freud manda uma mensagem lá para o nosso Twitter dizendo: conta da tua história para os teus pacientes não, beleza? É esse o recado dele. O médico, o psicólogo, deve ser opaco para o analisando. E tal como o espelho, não mostrar senão aquilo que lhe é mostrado. E aí vem um dos grandes ensinamentos da psicanálise. É a gente, durante o atendimento, se colocar como um espelho opaco. Por que ele é opaco? Porque ele não é um espelho pleno, que eu vou ficar mimetizando o que o paciente faz, eu faço também junto. Não é um espelho pleno. É devolver para o paciente aquilo que eu estou recebendo. Eu vou fazer uma pergunta para o paciente relacionada ao quê? Relacionada àquilo que eu estou querendo, do meu interesse, da minha história de vida? Ou eu vou fazer uma pergunta com base naquilo que ele acabou de me dizer, que é um problema para ele, que é uma questão para ele, que é um sentimento para ele. O Freud nos diz que a gente é um espelho e a gente só explora aquilo que o paciente está nos trazendo. E a gente explora em profundidade aquilo. Até o ponto de descobrir os atos falhos, as brechas do inconsciente e mergulhar verdadeiramente naquela pessoa. Então, se colocar na posição de espelho opaco. Lembrem-se disso, isso faz parte da técnica. Né? Professor, mas, por exemplo, o que difere mesmo essa questão do brilho, espelho brilhante e o espelho opaco? Porque também a gente tem que tomar cuidado de não pegar algo que a pessoa acabou de me contar e supervalorizar.
Nossa, olha como isso que você fez é especial, importante e tal. Porque isso também dá uma outra dimensão, outra conotação ao que o paciente está nos dizendo. Né? E isso é arriscado também. Não é para a gente pegar aquilo que o paciente nos diz e utilizar como se fosse um reforço positivo, uma mimetização, entendeu? A gente tem que ter um jeito de devolver para o paciente aquilo que ele nos diz. Se eu sou um espelho completo, natural, reflito igual ao que ele me trouxe, ele vai achar que eu estou usando um gravador de voz e estou repetindo. Não é isso. Se eu supervalorizo as questões, também não é isso. É devolver as questões que o paciente me traz com respeito, cautela, ética, né? Com um jeito mais analítico de ser. E o Freud está falando sobre isso nesse texto, né? Explicando isso, que a técnica da psicanálise é essa. Devolver aquilo que chega. O paciente vai e diz assim: eu me apaixonei por ti. Me beija. O que é que você responde? Percebe? Que se você escova os dentes é ótimo. Você percebe que você responder sim, não, é você responder a demanda do paciente. Não é para fazer isso. É para se portar como espelho. A quem você quer beijar? A quem você quer se apaixonar? É uma pessoa neutra, que te escuta plenamente, que te ajuda a te compreender melhor? Eu, enquanto terapeuta, não estou disponível. Você está em busca de quem? Devolver para a pessoa o que é que ela está em busca. Você está em busca de se apaixonar? Né? Às vezes, o terapeuta, por não ter muito jeito e muita técnica, o que é que faz? Nossa, surgiu um impasse. Não poderei mais te atender. Agora existe um envolvimento entre a gente. Eu vou me indicar para outra pessoa. Isso é errado. Isso só deve ser feito como último recurso. Caso você não dê conta daquele sentimento que surgiu. Não conseguir manejar a transferência. Não conseguir contornar a situação, em outras palavras, né? Aquilo que o paciente está dizendo, me apaixonei por você, me dá um beijo, é um sintoma. Se tu diz, vou te mandar para outra pessoa, o que é que tu está fazendo? Tu está dizendo que aquilo não é verdade. Tu está dizendo que aquilo não é realidade. Tu está querendo acabar com aquele sintoma. Tu está descobrindo o que o Freud disse que é para a gente fazer com nossos sintomas. A gente se alia a ele. Agora é complexo, né? O paciente dizer que está apaixonado por a gente dizer assim, opa, vamos aproveitar esse momento para te compreender melhor. Né? Mas isso diz muito mais sobre o paciente do que sobre o terapeuta. Exige muita técnica e experiência. Exatamente. É difícil você ouvir isso aí. É? Ora, que nem prepara isso para poder fazer esse manejo. De fato. E quando é raiva? Quando é raiva, da mesma forma. Às vezes o paciente começa a alterar o tom de voz, engrossar, ficar com raiva, querendo jogar para cima de você, que a culpa é tua, e jogar raiva para cima de você. E é da mesma forma. Se você começar a sentir raiva também, começar a descontar, se perdeu. Se perdeu, né? Mas aí é pegar aquela raiva que está chegando para você e fazer assim, olha que legal essa raiva aqui, vamos olhar melhor qual destino que a gente vai dar para ela. Entendeu? É pegar aquilo, opa, não é meu. E se a pessoa pega e diz, com raiva de mim. Vacilou. Vacilou, meu irmão. Na espelho, chega, opa, que legal, olha que raiva. Você está vendo essa raiva que você está mandando para mim? Não é minha, não. Vamos mandar para onde essa raiva aqui? Está aqui, dentro da nossa terapia, essa raiva. Vamos jogar para onde? Para ali? Essa demanda não é nossa, é dele. Exatamente. A demanda é do outro, né?
Também é por isso que o Freud diz para a gente não contar da nossa história de vida para o paciente. Porque às vezes a gente vai contar da nossa história de vida, a gente vai contar dos nossos afetos, a gente vai contar das nossas queixas. Aí quando o paciente se identifica com a queixa nossa, com o afeto nosso, ele pode dizer, nós somos iguais. Entendeu? Aí isso potencializa a transferência. Potencializa a transferência. Isso gera identificação. Nossa, a gente tem isso em comum. Né? Para aqueles psicólogos que trabalham com essas abordagens, que usam dessa vivência para tratar o paciente, é muito mais intenso isso. Para o psicanalista já se apresenta, aí tu imagina para alguém que conta da própria história de vida. Se apresenta muito forte. Mas tem as técnicas para cuidar disso. Em cada abordagem tem as técnicas para cuidar disso. E aí, o Freud continua esse texto dizendo que é importante, dentro da condução de um trabalho, dentro da psicanálise, que a gente não esteja querendo ensinar para a pessoa o jeito certo de viver. Ah, viva assim que é melhor. Fazendo da terapia um ato pedagógico. Olha, agora você vai pegar o seu desejo, que está esbarrando com a sua castração, no momento da sua angústia, e você vai fazer uma sublimação desse desejo para você ter saúde mental. Não é assim. A gente não compreende o outro para ensinar para o outro como é que ele vive, não é para ser pedagógico. Na psicanálise, não. Na psicanálise, a gente não conta com uma resposta que serve para um, eu pego igual a ela e boto para servir para o outro. Cada pessoa é uma psicanálise diferente, a pessoa é única, e a gente desenvolve um cuidado personalizado à existência dela, sem ser um professor. Porque o professor é quem sabe e está ensinando o outro que não sabe. A psicanálise é justamente o antônimo disso. Ela é, eu sei que o conhecimento está em você, paciente. E vai depender de você, paciente, se cuidar e se curar. Eu sou um facilitador. Algumas pessoas usam aquela expressão química, né? Eu sou um catalisador. Eu vou potencializar você a chegar onde precisa chegar. Mas quem vai chegar lá é você mesmo. Então Freud orienta que a gente não é para ser pedagógico. Nesse sentido de sempre estar vendo se o paciente já está entendendo, e se eu posso dizer para ele ou não, ensinando uma técnica legal. Vamos fazer agora uma respiração diafragmática, porque você está muito ansioso. Vamos lá? Inspira, sopra com a barriga até levantar. Isso não é uma técnica da psicanálise. Professor, mas o psicanalista, dentro de uma situação, de uma crise, em um contexto específico, ele pode se utilizar do conhecimento que ele tem de uma técnica pedagógica, psicoeducativa, para tirar o paciente de uma situação de crise? O psicanalista pode tudo, desde que saiba o que está fazendo. Diz o Pierre Fedidar em um texto sobre a ética na psicanálise. A gente pode utilizar essas técnicas. Agora, não é para tratar o paciente de forma pedagógica. Tratar de forma pedagógica não é psicanálise. Nesse momento que você vai ensinar para o teu paciente se acalmar fazendo respiração diafragmática, você não está fazendo uma intervenção psicanalítica. Você está fazendo uma intervenção do mindfulness, da meditação, sei lá quem é que é o pai da respiração diafragmática. Foi alguém que inventou esse negócio. Certeza que foi algum oriental há milhares e milhares de anos atrás, e que hoje o pessoal está utilizando como uma técnica muito comum, achando que alguém é dono dela. Mas não é dono disso, não. E respirar é uma coisa que a gente sabe desde que a gente nasceu. Só para lembrar que é todo mundo, gente. Né? Evitar também achar que uma resolução de um paciente com uma sublimação serviu para um, eu pego ela igualzinha e aplico nos outros para ver se funciona igual. Não é assim. Via de regra, na psicanálise, a gente não tem essa forma de trabalhar. E também, o Freud fala nesse texto que a psicanálise não é apenas para pessoas cultas, que leem literatura, que leem história, que conhecem os conceitos da psicanálise.
Psicanálise não é para contar com a ajuda da intelectualidade dos pacientes. Pelo contrário, muitas vezes o paciente, por racionalizar o que vive, ele não consegue tocar nos seus sentimentos. E a psicanálise ela é uma técnica de olhar para os sentimentos da pessoa, revirar aquele sentimento e mostrar a vida emocional daquela pessoa. É muito mais uma técnica emocional do que uma técnica cognitiva ou intelectual. Ela é uma atitude assim, de cuidado. Cuidado da alma. Como dizem os argentinos, os médicos da alma, né? Os psicanalistas. Bonita essa expressão, médico da alma. Filosófico. Devemos insistir nessa regra junto aos pacientes que praticam a arte de escapulir para o âmbito intelectual, pois buscam desse modo fugir do processo. Muito cuidado. Estudante de psicologia ama fazer isso. Eu já não entendo. É porque eu passo por isso assim, 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 e eu vi naquele texto que eu tenho essa característica bem aqui, professor. Olha que legal, eu descobri lá no DSM que esses sintomas aqui eu tenho também. E em psicopatologia, então, eu vi que eu sou assim, assim, assim mesmo. Olha só! A pessoa, além de criar os diagnósticos, os sinais, os sintomas, ela já pega a teoria, racionaliza tudo e acha que está se melhorando. Porque leu sobre saúde mental. Quem lê sobre saúde mental, decora sobre saúde mental, e às vezes, por muitas vezes, dá aula sobre saúde mental, não quer dizer que tem saúde mental. Né? Por muitas vezes, as pessoas estão professando aquilo que não exercem em sua prática, na sua existência. E aí é que está a diferença entre os profissionais que fazem da sua profissão um jeito de viver e os profissionais que atuam de uma maneira meio que ainda não tendo conseguido encaixar a sua profissão, a sua vida. Essas pessoas têm muito mais dificuldade. E se vocês perceberem bem, essas técnicas da psicanálise e de outras abordagens psicológicas, elas exigem entrega do profissional. É a gente se entregar para o paciente, se entregar para o processo. Ele termina o texto com uma frase fantástica. Clara e objetiva. Estou formando pessoas que não entendem o que é psicanálise a exercer a psicanálise. Cuidado, para você não querer ser um bonzão, o que sabe de tudo, o que... A gente pode ser bem melhor se a gente não quiser ser tão bom. Seja você vai ter o teu jeito de tratar as pessoas, tu vai ter o teu jeito de falar, não é o jeito dorinaldiano de ser psicanalista. Tu vai ter a tua própria característica, construir a tua postura enquanto analista, enquanto psicanalista. Isso é que importa. Também ele não está dizendo que é para a gente fazer de qualquer jeito. É para a gente se dedicar. Mas cuidado. Perfeccionismo, teorismo demais, às vezes distancia a gente de entender o que realmente a psicanálise é. Tranquilo? Primeiro texto revisado? Vamos seguir.